Ela caiu desacordada na cerca, exausta. Mas o que o fazendeiro milionário fez depois comoveu toda a região. Sob o sol escaldante, ela fugia de um destino cruel. Quando desmaiou, ele parou tudo, cuidou em silêncio e tomou uma decisão que mudou sua vida para sempre. Assista até o fim e veja por que todos aplaudiram esse gesto. Inscreva-se agora. O sol impiedoso castigava cada centímetro da cidade do interior, convertendo tudo em um cenário de desolação e abandono. Aquele era o verão mais árido dos últimos 50 anos, conforme anunciavam os noticiários locais e confirmavam os olhares cansados dos moradores. Arthur Morgan observava pela janela de sua caminhonete o horizonte que parecia tremer sob o calor escaldante. Era o quarto dia consecutivo em que o termômetro ultrapassava os 40 graus, e nem mesmo os animais mais resistentes da fazenda Monte Azul suportavam ficar sob aquele sol inclemente por muito tempo. Arthur suspirou, ajustando o chapéu sobre os cabelos grisalhos. Aos 45 anos, herdeiro de uma das fazendas mais prósperas da região, ele conhecia o sertão como poucos. Sabia reconhecer os sinais da natureza, prever tempestades e secas. Mas aquela estiagem estava além de qualquer previsão. Os poços começavam a baixar, os pastos perdiam o verde, e o gado mugia inquieto nos currais. Arthur seguia sua rotina, diária de fiscalização da propriedade. Era um homem de hábitos, respeitado pelos empregados não por sua autoridade, mas por sua justiça. "Vamos verificar a cerca norte, Juvenal", disse ao capataz que o acompanhava. A caminhonete avançava lentamente pela estrada de terra, levantando poeira que se misturava ao ar quente e seco. Foi quando o inesperado aconteceu. Entre dois mourões tortos, quase escondida pela vegetação ressequida, jazia uma figura humana. "Pare o carro, Juvenal", ordenou Arthur, seu coração acelerando. Sem esperar que o veículo parasse completamente, saltou e correu em direção ao vulto. Era uma jovem, deitada de lado, com um vestido simples manchado de poeira, pele queimada pelo sol e mãos calejadas. Parecia mais uma vítima daquele verão implacável. Arthur se ajoelhou ao lado dela, tocando suavemente seu pulso. Ainda batia, embora fracamente. Os lábios rachados e o rosto ardendo de insolação denunciavam que ela estava ali há horas, talvez dias. "Está viva, patrão?", perguntou Juvenal, aproximando-se hesitante. "Sim, mas por pouco", respondeu Arthur, já tomando a mulher nos braços como quem carrega um bezerro recém-nascido. "Vamos levá-la para a sede, rápido." No caminho de volta, Arthur observava o rosto da desconhecida. Não deveria ter mais que 20 e poucos anos. Apesar das marcas de sofrimento, havia uma beleza singular em suas feições. De onde viria? Por que estaria sozinha naquele fim de mundo, sob um sol assassino? Arthur não era homem de fazer muitas perguntas. A vida no campo o ensinara que, às vezes, o silêncio diz mais que 1000 palavras. E naquele momento, o que importava era salvar aquela vida. Ao chegarem à sede da fazenda Monte Azul, uma construção imponente de arquitetura colonial, com varandas amplas e jardins bem cuidados, Arthur surpreendeu a todos com suas ordens. "Dona Zefa, prepare o quarto de hóspedes. Márcia, traga água fresca com limão e panos úmidos. José, avise ao Dr. Clovis que temos uma emergência." A movimentação foi imediata. Os funcionários, acostumados com a personalidade reservada do patrão, perceberam que algo sério havia acontecido. Arthur carregou a jovem até o quarto de hóspedes, depositando-a com cuidado sobre a cama de mogno que pertencera à sua falecida mãe. "Tragam roupas limpas", ordenou a governanta, "e preparem uma sopa leve para quando ela acordar." Dona Zefa, uma senhora de 60 anos que servia à família Morgan desde a juventude, olhou para a moça desacordada com uma mistura de compaixão e curiosidade. "Quem é ela, seu Arthur?" "Não sei, Zefa. Encontrei-a caída perto da cerca. Norte? Deve ter desmaiado de sede e exaustão." O médico chegou rapidamente. Dr. Clovis, amigo de infância de Arthur, era o único médico da pequena cidade de São Vicente do Oeste. Após examinar a jovem, seu diagnóstico foi preciso: desidratação severa, insolação e exaustão.
Ela precisa de repouso, hidratação e cuidados. Não está em perigo de vida, mas foi por pouco, Arthur. Mais algumas horas naquele sol e estaríamos falando de outra coisa. Arthur assentiu, sentindo um alívio que não esperava. Algo naquela desconhecida o intrigava. Talvez fosse a fragilidade aparente, contrastando com a força que demonstrara ao sobreviver àquelas condições extremas. Vou deixar alguns medicamentos. Mantenha-a hidratada e me chame se houver qualquer mudança, instruiu o médico antes de partir. As horas seguintes transcorreram lentamente. Arthur, contra seu costume, cancelou todos os compromissos do dia. Permaneceu na varanda, próximo ao quarto onde a jovem descansava, como se sua presença pudesse de alguma forma acelerar a recuperação dela. O sol começava a se pôr quando Márcia, a empregada mais jovem da casa, veio correndo avisar que a moça havia despertado. Arthur se dirigiu ao quarto com passos firmes, mas seu coração batia acelerado. Ao entrar, encontrou a jovem tentando se levantar, confusa e desorientada. Fique deitada, disse ele com voz firme, mas gentil. Você está segura agora. Ela o encarou com olhos assustados, de um verde intenso que contrastava com a pele morena. Onde estou? A voz saiu rouca, quase um sussurro. Na fazenda Monte Azul. Eu sou Arthur Morgan, o proprietário. Encontrei você desmaiada perto da cerca norte. Ela tentou novamente se erguer, mas a tontura a fez cair novamente sobre os travesseiros. Seus olhos percorreram o quarto, tentando assimilar a situação. Era um cômodo amplo, com móveis antigos de madeira escura, cortinas de renda branca e um ventilador de teto que girava lentamente, amenizando o calor. Água, pediu ela, e Arthur prontamente serviu um copo da jarra que estava sobre o criado mudo. Depois de alguns goles, ela pareceu recuperar um pouco das forças. Obrigada, murmurou, e então, como se lembrasse de algo importante, acrescentou duas palavras que despertaram a curiosidade de Arthur. Comerciante, fuga. Arthur não pressionou. Sabia que ela contaria sua história quando estivesse pronta. Descanse agora. Quando estiver melhor, conversaremos. A jovem assentiu, seus olhos já se fechando novamente. Arthur permaneceu ali por alguns minutos, observando-a adormecer. Havia algo de familiar nela, como se já a conhecesse de algum lugar, foi o tempo distante. Saiu do quarto intrigado, com mais perguntas que respostas. Na varanda, Arthur encontrou Juvenal esperando por notícias. Como ela está, patrão? Vai sobreviver. Mas há mais nessa história do que uma simples caminhada. Sob o sol. Enquanto o crepúsculo tingia o céu de tons alaranjados, Arthur sentou-se em sua cadeira de balanço pensativo. Seu instinto lhe dizia que a chegada daquela desconhecida mudaria algo em sua vida ordenada e previsível. O que ele não sabia era o quanto. No quarto, a jovem dormia profundamente. Em seu sonho inquieto, fugia de sombras ameaçadoras, corria por estradas de terra que pareciam não ter fim, até que encontrava um par de olhos firmes e gentis, oferecendo-lhe abrigo e segurança. A noite caiu sobre São Vicente do Oeste, trazendo uma brisa leve que parecia prometer mudanças. Na fazenda Monte Azul, duas almas desconhecidas, separadas por mundos diferentes, começavam a trilhar um caminho que as uniria de maneiras que nenhuma delas poderia imaginar. A manhã seguinte trouxe um novo dia de calor inclemente, mas dentro da fazenda Monte Azul, o clima era de expectativa. Arthur despertou antes do amanhecer, como era seu costume. Após uma xícara de café forte, preparado por Dona Zefa, dirigiu-se ao quarto onde a misteriosa jovem repousava. Encontrou-a acordada, sentada na cama, observando o nascer do sol pela janela entreaberta. Bom dia, disse ele, mantendo-se à porta. Como se sente? Ela virou-se lentamente. Seu rosto, embora ainda pálido, já demonstrava sinais de recuperação. Os olhos verdes, agora mais despertos, analisaram Arthur com uma mistura de gratidão e cautela. Melhor. Obrigada por me salvar. Sua voz era suave, com um sotaque que Arthur não conseguia identificar precisamente. Não era dali, certamente. Não há o que agradecer. Qualquer pessoa teria feito o mesmo. Arthur entrou no quarto e sentou-se.
na poltrona próxima à cama. Talvez agora você possa me dizer seu nome. Ela hesitou por um momento, como se avaliasse se podia confiar naquele homem desconhecido. Yara, respondeu finalmente. Yara Ribeiro. Mas todos me chamam apenas de Yara. De onde você vem, Yara? E como foi parar naquele estado sozinha no meio do nada? As perguntas de Arthur não eram invasivas, mas diretas, refletindo sua personalidade pragmática. Yara respirou fundo. Havia algo em Arthur, talvez a genuína preocupação em seu olhar, ou a maneira respeitosa como a tratava, que a fazia sentir que podia confiar nele. Eu fugi de Porto Seco, começou ela, referindo-se a uma cidade menor, distante cerca de 80 quilômetros dali. Morava com minha madrinha, Dona Eunice, desde que meus pais faleceram quando eu tinha 12 anos. Arthur escutava atentamente, sem interromper. Percebeu que as mãos de Yara tremiam levemente ao relembrar sua história. Dona Eunice é viúva, tem algum dinheiro. Sempre me tratou bem, me deu educação. Estudei até o ensino médio na escola da cidade. Trabalhava como ajudante na mercearia dela e cuidava da casa. Yara fez uma pausa, seus olhos perdendo-se na paisagem além da janela. O verde intenso das pastagens de Monte Azul contrastava com o céu azul sem nuvens. Mas tudo mudou há 3 semanas. Minha madrinha recebeu a visita de Norberto Sampaio. Ao mencionar esse nome, um tremor percorreu o corpo de Yara. Arthur notou, mas permaneceu em silêncio. Norberto é dono de uma rede de armazéns na região. Um homem poderoso, respeitado e temido. Tem quase 50 anos e já foi casado 2 vezes. Dizem que suas ex-esposas saíram de Porto Seco sem olhar para trás, como quem foge de uma maldição. Arthur franziu o senho. Conhecia Norberto de nome e reputação. Era conhecido nos círculos empresariais da região como um homem de negócios implacável, sem escrúpulos, quando se tratava de expandir seus empreendimentos. Minha madrinha devia dinheiro a ele, muito dinheiro. A mercearia não ia bem e ela havia pedido empréstimos ao longo dos anos. Norberto veio cobrar, mas não queria apenas o dinheiro. Yara engoliu em seco, seus olhos agora marejados. Ele me queria como parte do pagamento. Um acordo de casamento arranjado foi assim que chamaram. Minha madrinha aceitou. Recebi a notícia como uma sentença. Em 1 semana eu seria entregue a ele como mercadoria. A voz de Yara falhou e Arthur sentiu uma onda de indignação crescer dentro de si. Não era um homem violento, mas naquele momento desejou ter Norberto Sampaio à sua frente para mostrar-lhe o que pensava de homens que tratavam mulheres como objetos de troca. Na noite antes do acordo ser finalizado, fugi. Peguei apenas algumas roupas, as poucas economias que tinha escondidas e saí sem olhar para trás. Caminhei por dias, evitando estradas principais. O dinheiro acabou logo e a água também. Quando você me encontrou, eu já não tinha esperança. Arthur processou a história em silêncio. Havia indignação em seu olhar, mas também uma determinação que Yara não compreendeu imediatamente. Quantos anos você tem, Yara? 22, respondeu ela, mas só completei a maioridade há 2 meses. Isso explicava parte da situação. Arthur levantou-se e caminhou até a janela. O fazendeiro era um homem de poucas palavras, mas muitas ações. Sua mente já trabalhava em como proteger aquela jovem que o destino colocara em seu caminho. Yara, disse ele finalmente, virando-se, para encará-la. Quero que saiba de uma coisa. Aqui ninguém te tira a força. A simplicidade daquela frase continha uma promessa que fez os olhos de Yara se encherem de lágrimas. Não eram palavras vazias de consolo, mas uma garantia firme, dita por um homem que claramente cumpria o que prometia. Por que você me ajudaria? Nem me conhece. A pergunta de Yara era válida. Em um mundo onde até sua madrinha a havia tratado como moeda de troca, por que um estranho ofereceria proteção sem pedir nada em troca? Arthur sorriu levemente, o primeiro sorriso que Yara vira em seu rosto austero. Minha mãe costumava dizer que ajudar quem precisa não é caridade, é humanidade. E nesta fazenda, seguimos esse princípio. Houve um momento de silêncio, preenchido, apenas pelo som distante do gado,
e o canto de pássaros que vinha do jardim. Agora descanse mais um pouco. Depois, se sentir-se bem o suficiente, Dona Zefa lhe mostrará a casa e lhe dará roupas adequadas. Monte Azul é grande e sempre precisamos de mãos habilidosas para ajudar. Com essas palavras, Arthur saiu do quarto deixando Yara com uma sensação que há muito não experimentava: segurança. Nas horas seguintes, Yara foi apresentada à rotina da fazenda. Dona Zefa, inicialmente reservada, logo se afeiçoou à jovem, impressionada com sua disposição para aprender e ajudar, apesar da recente provação. A menina tem fibra, comentou com Arthur enquanto preparavam o almoço. Não é qualquer uma que sobrevive a uma jornada dessas e ainda acorda disposta a trabalhar. Arthur limitou-se a assentir, mas internamente concordava. Havia algo especial em Yara, uma resiliência que o impressionava. À tarde, quando o calor diminuiu um pouco, Arthur encontrou Yara na varanda usando um vestido simples emprestado por Márcia. Sentada em uma cadeira de vime, observava o movimento da fazenda com fascínio. Nunca vi um lugar tão organizado, comentou ela quando Arthur se aproximou. Cada pessoa sabe exatamente o que fazer, como uma engrenagem perfeita. Levou anos para chegar a esse ponto, respondeu Arthur, sentando-se ao lado dela. Monte Azul era apenas um pedaço de terra seca quando meu avô a comprou. Meu pai expandiu a propriedade e eu modernizei os processos. Hoje somos referência em produção sustentável na região. Havia orgulho em sua voz, mas não arrogância. Era o orgulho de quem construiu algo com trabalho honesto e dedicação. Você é casado? Tem filhos? Perguntou Yara, imediatamente corando ao perceber a indiscrição. Desculpe, não é da minha conta. Arthur sorriu sem se ofender. Fui casado uma vez, há muitos anos. Helena faleceu durante o parto do nosso primeiro filho, que também não sobreviveu. A dor antiga ainda estava lá, mas atenuada pelo tempo. Desde então, dediquei-me inteiramente a Monte Azul. A fazenda e as pessoas que trabalham aqui são minha família agora. Yara sentiu uma onda de empatia. Também conhecia a dor da perda. Talvez fosse isso que criava uma conexão invisível entre eles, o entendimento mútuo do sofrimento e da superação. Amanhã, se estiver se sentindo bem, gostaria de lhe mostrar como funciona a administração da fazenda, disse Arthur, mudando de assunto. Percebi que você é alfabetizada e tem boa dicção. Talvez possa me ajudar com a papelada. Meu contador vem apenas uma vez por mês e a burocracia se acumula. A oferta surpreendeu Yara. Não era apenas um abrigo temporário que ele oferecia, mas uma oportunidade real. Eu gostaria muito, respondeu, sentindo uma inesperada emoção na garganta. Obrigada por confiar em mim. Arthur fez um gesto displicente, com a mão, como se dissesse que não havia nada para agradecer, mas seus olhos, encontrando os de Yara, revelavam mais do que suas palavras contidas. Havia ali o começo de algo: respeito, confiança e talvez com o tempo algo mais profundo. O jantar foi servido no amplo salão de refeições da casa principal. Era uma mesa grande, que comportava facilmente 20 pessoas, embora naquela noite fossem apenas Arthur, Yara, Dona Zefa e Juvenal. A comida era simples, mas abundante. Arroz, feijão, carne assada, legumes da horta. Yara percebeu que, apesar da riqueza evidente, Arthur mantinha hábitos modestos, sem extravagâncias. A conversa fluiu naturalmente, com Juvenal contando histórias da região e Dona Zefa, ocasionalmente corrigindo detalhes exagerados. Yara sentiu-se acolhida, como se fizesse parte daquele grupo há muito tempo. Era uma sensação estranha, mas reconfortante. Mais tarde, já em seu quarto, Yara olhou pela janela a vastidão da fazenda Monte Azul sob o luar. O dia havia sido uma montanha-russa de emoções, da incerteza do despertar em um lugar desconhecido à gratidão pela acolhida, da vergonha de sua situação à esperança de um recomeço. E no centro de tudo, a figura enigmática de Arthur Morgan. Um homem rico e poderoso, mas diferente de qualquer outro que já conhecera, sem arrogância, sem segundas intenções aparentes. Um homem que prometera protegê-la sem pedir nada em troca. Seria possível? No mundo de onde vinha, Yara aprendera que favores sempre tinham um preço.
Mas algo em seu coração dizia que Arthur era diferente. E pela primeira vez em semanas, adormeceu sem medo do amanhecer. 2 semanas se passaram rapidamente em Monte Azul. Yara adaptou-se à rotina da fazenda com uma naturalidade que surpreendeu a todos, principalmente a Arthur. A jovem revelou-se inteligente e aplicada, aprendendo com facilidade os sistemas de controle financeiro da propriedade. Logo estava organizando recibos, atualizando planilhas e até mesmo sugerindo melhorias nos processos administrativos. Ela tem um talento natural para números, comentou Arthur com o Dr. Clovis durante uma de suas visitas regulares à fazenda. O médico, que viera verificar a recuperação de Yara, sorriu com ar conhecedor. Tá. E parece que você tem um talento natural para encontrar talentos, meu amigo. Arthur desviou o olhar, desconfortável com a insinuação. Era verdade que passava mais tempo na casa principal desde a chegada de Yara, reduzindo suas longas cavalgadas pela propriedade e delegando tarefas que antes fazia questão de supervisionar pessoalmente. Também era verdade que seus olhos frequentemente buscavam a figura de Yara, seja na varanda organizando papéis, seja na cozinha ajudando Dona Zefa ou caminhando pelo jardim ao entardecer. Havia algo nela que o intrigava e atraía, mas Arthur era um homem de princípios rígidos. Jamais se aproveitaria da vulnerabilidade de alguém sob sua proteção. Naquela manhã de quinta-feira, o céu amanheceu com nuvens espessas, uma raridade naquele verão implacável. Havia uma promessa de chuva no ar, e a fazenda inteira parecia mais viva, antecipando o alívio que a água traria. Arthur e Yara trabalhavam juntos no escritório da casa principal. Uma sala ampla com estantes de livros até o teto e uma grande mesa de madeira maciça. Através da janela aberta, podia-se ver a estrada principal que levava à sede da fazenda. Esses são os contratos de fornecimento para o laticínio, explicava Arthur, mostrando a Yara uma pasta com documentos. Precisamos revisar as cláusulas de reajuste antes da renovação no próximo mês. Yara assentiu concentrada. Usava um vestido simples de algodão, os cabelos negros presos em um coque prático. Não usava maquiagem ou joias, mas havia uma beleza natural em sua simplicidade, que Arthur achava mais atraente que qualquer artifício. O som de um motor potente interrompeu a explicação. Pela janela, viram uma caminhonete luxuosa, seguida por outra mais simples, subindo a estrada em direção à casa. Arthur franziu o senho. Não esperava visitantes. Quem seria? Perguntou Yara, notando a mudança na expressão de Arthur. Não sei, mas vamos descobrir, respondeu ele, levantando-se. Algo em seu instinto o alertava. Fique aqui, por favor. Yara assentiu, mas assim que Arthur saiu, aproximou-se da janela. Viu 3 homens descerem dos veículos. O primeiro, que saiu da caminhonete de luxo, era corpulento de meia-idade, vestindo roupas caras apesar do calor. Os outros 2, mais jovens e robustos, tinham o aspecto típico de seguranças ou capangas. O coração de Yara acelerou quando reconheceu o homem mais velho, Norberto Sampaio, o comerciante que comprara seu futuro como quem compra uma cabeça de gado. Seu primeiro impulso foi fugir, esconder-se, mas algo a manteve ali paralisada, observando o encontro. Arthur saiu para a varanda, sua postura ereta e imponente contrastando com a figura arrogante de Norberto. Os 2 homens não se cumprimentaram. Morgan, disse Norberto com falsa cordialidade. Não esperava uma visita sua, Sampaio, respondeu Arthur friamente. O que o traz à minha propriedade? Norberto sorriu. Um sorriso que não alcançava seus olhos pequenos e calculistas. Soube que você encontrou algo que me pertence, ou melhor, alguém. O sangue de Yara gelou. Como ele descobrira? Quem informara sua localização? Não sei. Do que está falando? Respondeu Arthur, sua voz firme, sem demonstrar perturbação. Sabe sim, insistiu Norberto, sua falsa cordialidade dando lugar à irritação. A garota, Yara Ribeiro. Ela fugiu de Porto Seco há quase um mês. Tenho informações de que está aqui. Arthur não confirmou nem negou. Manteve-se impassível, avaliando a situação. Conhecia homens como Norberto, movidos por poder e
Ego, acostumados a conseguir o que queriam através da intimidação. E o que te faz pensar que eu tenho alguma obrigação de te ajudar a encontrar essa pessoa, mesmo que ela estivesse aqui? A pergunta de Arthur foi direta, desafiadora. Norberto riu um som áspero e desagradável. Porque ela me pertence, Morgan, por direito legal. Com um gesto ordenou a um dos capangas que trouxesse uma pasta do carro. Tenho aqui um contrato assinado pela guardiã legal dela, Eunice Vasconcelos, cedendo os direitos matrimoniais da moça para mim em troca de quitação de dívidas. Arthur pegou o documento oferecido e o examinou cuidadosamente. Era, de fato, um documento com aparência legal, embora seu conteúdo fosse moralmente repugnante. Interessante, disse ele, devolvendo o papel. Mas vejo aqui apenas a assinatura da tal Eunice. Não vejo a assinatura de Yara concordando com esses termos. Norberto fez um gesto de desdém com a mão. Ela é praticamente uma órfã criada por caridade. Sua opinião não importa. O acordo foi feito com quem tinha autoridade legal sobre ela. A indignação cresceu dentro de Arthur, mas ele manteve a compostura. Não era homem de perder o controle. Sampaio, vou ser direto. Se há algum contrato, veremos quem está nele por vontade própria. No Brasil do século XXI, pessoas não são mercadorias, e mulheres não são propriedade de homens ou de quem quer que seja. O rosto de Norberto se contorceu em uma expressão de raiva. Não me venha com lições de moral, Morgan. Sabemos como as coisas realmente funcionam. Você pode ter seu império de gado e terras, mas em Porto Seco, quem dá as cartas sou eu. E quero o que é meu. Sugiro que reveja seus conceitos de propriedade, respondeu Arthur, sua voz agora carregada de autoridade. E também sugiro que saia da minha propriedade agora, antes que eu esqueça minhas boas maneiras. Os dois capangas deram um passo à frente, mas Norberto os deteve com um gesto. Sabia que Arthur Morgan era um homem poderoso, com conexões em toda a região. Uma confrontação direta não seria sábia. Isso não acaba aqui, Morgan, ameaçou, recuando em direção ao carro. Voltarei com a lei ao meu lado, e então veremos quem sai vitorioso. Após a partida dos visitantes indesejados, Arthur encontrou Yara no escritório, pálida e trêmula. Ele me encontrou, murmurou ela, os olhos arregalados de pavor. Vai me levar de volta. Arthur aproximou-se, colocando as mãos nos ombros de Yara em um gesto reconfortante. Não vai, Yara. Eu prometi que ninguém te tiraria daqui à força, e mantenho minha palavra. A determinação em sua voz acalmou um pouco o pânico de Yara. Mas ele tem um contrato, disse que tem a lei ao lado dele. A lei protege pessoas, não escraviza, respondeu Arthur. Já liguei para Ricardo, meu advogado. Ele estará aqui amanhã cedo. Vamos resolver isso de forma legal e definitiva. Naquela tarde, a tão esperada chuva finalmente caiu sobre São Vicente do Oeste. Gotas grossas e generosas, lavando a poeira acumulada e trazendo alívio à terra ressequida. Da varanda, Yara e Arthur observavam o espetáculo da natureza em silêncio. Havia uma nova intimidade entre eles, nascida da adversidade compartilhada. Por que está fazendo tudo isso por mim? Perguntou Yara subitamente, virando-se para encará-lo. A pergunta pegou Arthur de surpresa. Por um momento ele mesmo não soube responder. Era apenas sua ética, seu senso de justiça, ou havia algo mais, um sentimento crescendo silenciosamente que ele ainda não estava pronto para nomear? Porque é o certo a fazer, respondeu finalmente. E porque você merece uma chance de escolher seu próprio caminho. Seus olhares se encontraram e por um breve instante algo passou entre eles. Uma conexão mais profunda que palavras podiam expressar. Yara sentiu seu coração acelerar, e Arthur desviou o olhar, subitamente consciente da proximidade entre eles. O momento foi interrompido pela chegada de Juvenal, encharcado pela chuva, trazendo notícias dos campos. A vida na fazenda continuava, apesar da tempestade que se formava no horizonte. Na manhã seguinte, Ricardo Almeida, o advogado de confiança de Arthur, chegou a Monte Azul. Era um homem de meia idade, magro e de olhos perspicazes por trás dos óculos de armação fina. Após ouvir toda a história, examinou o contrato que Norberto havia mostrado.
É um documento legalmente questionável, concluiu. Primeiro, porque Yara já é maior de idade. Segundo, porque contratos que atentam contra a dignidade humana são nulos de pleno direito. O que podemos fazer? Perguntou Arthur. Ricardo sorriu ajustando os óculos. Vamos preparar uma escritura declarando Yara como protegida legal da fazenda Monte Azul, sob tutela civil temporária. Isso garantirá que nenhuma decisão envolvendo seu destino possa ser tomada sem sua assinatura e presença de testemunhas. Yara observava a conversa com um misto de esperança e incredulidade. Era possível que a lei, que sempre parecera favorecer os poderosos como Norberto, pudesse agora protegê-la? Mas não para por aí, continuou Ricardo. Vamos reunir evidências dos métodos coercitivos de Sampaio. Se conseguirmos provar que houve aliciamento ou tentativa de exploração, podemos inverter completamente o jogo. Arthur assentiu, satisfeito com o plano. Faça o que for necessário, Ricardo. Custo não é problema. Yara sentiu os olhos marejarem. Jamais imaginara que alguém lutaria por ela com tal determinação. À tarde, com os documentos preliminares assinados, Ricardo partiu prometendo retornar em breve com a papelada completa. Yara e Arthur caminharam pelo jardim, agora revigorado pela chuva do dia anterior. O ar estava mais fresco e o perfume das flores pairava no ambiente. Obrigada, disse Yara, sua voz carregada de emoção. Ninguém nunca fez tanto por mim. Arthur sorriu, um sorriso raro e genuíno que transformava seu rosto geralmente sério. Você é mais forte do que pensa, Yara. Sobreviveu à fuga, à seca, a tudo o que a vida lhe impôs. Estou apenas oferecendo os meios para que continue sua luta. Havia admiração em sua voz e algo mais que fez o coração de Yara bater mais rápido. Sem pensar, ela segurou a mão de Arthur em um gesto espontâneo de gratidão. O toque, simples e inocente, enviou uma corrente elétrica pelo corpo de ambos. Por um momento, o tempo pareceu parar. Arthur olhou para suas mãos unidas, depois para o rosto de Yara com uma intensidade que a fez corar. Lentamente, quase relutante, ele soltou a mão dela. Vamos jantar, disse, sua voz mais rouca que o normal. Dona Zefa preparou algo especial para celebrar a chuva. Enquanto caminhavam de volta à casa, lado a lado, mas sem se tocar, ambos sabiam que algo havia mudado entre eles. Uma linha invisível tinha sido cruzada e não havia como voltar atrás. A batalha contra Norberto Sampaio estava apenas começando, mas outra batalha mais íntima e talvez mais desafiadora também se iniciava. A luta contra sentimentos que cresciam a cada dia, desafiando barreiras sociais, expectativas e os próprios medos de cada um. Um mês depois da chegada de Yara à fazenda Monte Azul, a estação seca começava a dar sinais de abrandamento. Chuvas ocasionais traziam alívio à terra castigada, e os campos voltavam a exibir tons de verde que há muito não se viam. Na casa principal, uma transformação semelhante ocorria, quase imperceptível para os que não prestassem atenção aos detalhes. Arthur, sempre reservado e pragmático, agora sorria com mais frequência. Seus olhos, antes concentrados apenas nos negócios, agora frequentemente buscavam Yara nos cômodos da casa ou nos jardins. A jovem, por sua vez, florescia. O medo constante que a acompanhara desde a fuga de Porto Seco, aos poucos se dissipava, dando lugar a uma confiança tranquila. Suas roupas emprestadas foram substituídas por peças novas, compradas na cidade por Dona Zefa, seguindo as instruções de Arthur. Nada extravagante ou ostensivo. Yara não apreciaria isso, mas roupas de qualidade, práticas e elegantes em sua simplicidade. Os documentos prometidos por Ricardo foram devidamente registrados. Yara agora estava oficialmente sob a proteção legal de Monte Azul, com seu status de residente reconhecido e protegido por lei. A notícia da jovem resgatada por Arthur Morgan logo se espalhou pela região. São Vicente do Oeste era uma cidade pequena e os rumores viajavam rápido. Dizem que o patrão está apaixonado, comentou Márcia com Dona Zefa, enquanto preparavam o almoço. A governanta lançou um olhar de advertência à jovem empregada. Cuide da sua vida, menina. O que acontece entre o seu Arthur e a moça não é da nossa conta.
Mas mesmo Dona Zefa, com toda a sua discrição, não podia deixar de notar as mudanças. O jeito como Arthur e Yara trocavam olhares durante as refeições, como suas mãos ocasionalmente se tocavam ao passar documentos ou objetos, e como ambos pareciam simultaneamente buscar e evitar esses contatos. A tensão crescente entre eles era quase palpável, embora ambos mantivessem uma distância respeitosa, conscientes das complexas circunstâncias que os haviam unido. Naquela manhã de domingo, Arthur encontrou Yara no escritório, concentrada em organizar os livros contábeis da fazenda. O sol entrava pela janela, iluminando seus cabelos negros com reflexos dourados. Por um momento ele apenas observou, admirando sua dedicação e a naturalidade com que se integrara à rotina de Monte Azul. "Trabalhando em pleno domingo?" perguntou finalmente entrando na sala. Yara levantou os olhos, sorrindo ao vê-lo. "Gosto de deixar tudo organizado para a semana. Além disso, não considero isso trabalho. É quase terapêutico." Arthur aproximou-se examinando as planilhas perfeitamente alinhadas. "Você tem um talento natural para a administração. A fazenda nunca esteve tão bem organizada." O elogio fez Yara corar levemente. "Apenas aplico o que você me ensinou e o que aprendi nos livros da sua biblioteca." Arthur sorriu. Nas últimas semanas, Yara havia devorado praticamente todos os livros de administração e contabilidade que encontrara nas estantes. Sua sede de conhecimento era insaciável. "Tenho um convite para você", disse ele, sentando-se na beirada da mesa. "Hoje à tarde haverá uma pequena festa na casa do Dr. Clovis. Nada formal, apenas um churrasco com amigos. Gostaria de me acompanhar?" A surpresa estampou-se no rosto de Yara. Desde que chegara a Monte Azul, raramente saíra da propriedade, exceto para rápidas visitas à cidade em companhia de Dona Zefa. A ideia de aparecer publicamente ao lado de Arthur em um evento social era simultaneamente excitante e aterrorizante. "Não sei se é uma boa ideia", respondeu hesitante. "As pessoas vão falar, você sabe o que dizem na cidade." Arthur fez um gesto displicente com a mão. "Pessoas sempre falam, Yara. O importante é o que sabemos ser verdade." Seus olhos encontraram os dela, transmitindo uma segurança que fez o coração de Yara acelerar. "Além disso", continuou ele, "já está na hora de você conhecer mais pessoas da região. Não pode ficar escondida aqui para sempre." Havia lógica em suas palavras, mas Yara sentiu que havia algo mais por trás do convite. Uma declaração, silenciosa, de que não se envergonhava de sua presença, de que a considerava digna de estar ao seu lado publicamente. "Tudo bem", concordou finalmente. "Irei com você." O sorriso de Arthur foi recompensa suficiente para sua coragem. À tarde, enquanto se preparava para a festa, Yara enfrentou a ansiedade que crescia em seu peito. Escolheu um vestido simples, mas elegante, de algodão azul claro, que Dona Zefa insistira em comprar na última ida à cidade. Prendeu os cabelos em um coque despretensioso, deixando alguns fios soltos emoldurando o rosto. Nada de maquiagem além de um leve batom. Sua beleza estava na naturalidade, na simplicidade que contrastava com a sofisticação vazia das mulheres da alta sociedade local. Quando desceu as escadas, encontrou Arthur esperando na sala. Ele usava calça social clara e uma camisa de mangas, compridas dobradas até os cotovelos. Casual, mas impecavelmente elegante. Seus olhos se iluminaram ao vê-la, um brilho de admiração que não tentou esconder. "Você está linda", disse simplesmente. Não eram palavras elaboradas de galanteio, mas a sinceridade em sua voz fez Yara sentir-se realmente bonita pela primeira vez em muito tempo. A casa do Dr. Clovis ficava nos arredores da cidade, uma construção ampla e aconchegante, com um grande quintal onde vários convidados já circulavam quando eles chegaram. A presença de Arthur Morgan sempre causava certo frisson em eventos sociais. Ele raramente comparecia, preferindo a solidão de sua fazenda. Mas naquele dia, foi a jovem ao seu lado que atraiu todos os olhares e cochichos. "Arthur, que surpresa agradável!" exclamou Clovis, vindo recebê-los com um largo sorriso. "E vejo que trouxe a famosa Yara. É um prazer finalmente conhecê-la." "Formalmente, minha querida." O médico beijou a mão de Yara com uma formalidade quase cômica,
fazendo-a sorrir. O prazer é meu, doutor. Agradeço por seus cuidados quando cheguei à fazenda. Por favor, chame-me de Clovis. E venham, deixem-me apresentá-los aos outros convidados. Nas horas seguintes, Yara foi introduzida a diversos moradores de São Vicente do Oeste. Alguns a receberam com genuína cordialidade, outros com educada reserva, e alguns, especialmente certas senhoras da elite local, com sorrisos frios e olhares avaliativos. Arthur permaneceu ao seu lado na maior parte do tempo, uma presença reconfortante e protetora. Enquanto Arthur conversava com alguns fazendeiros sobre a estiagem, Yara encontrou-se momentaneamente sozinha, perto da mesa de bebidas. Foi quando uma mulher jovem, de aparência tímida, aproximou-se. Você é Yara, não é? Da fazenda Monte Azul? Yara assentiu, observando a jovem com curiosidade. Parecia ter aproximadamente sua idade, talvez um pouco mais nova. Sou Teresa, apresentou-se a moça. Soube do que aconteceu, com Norberto Sampaio e tudo mais. Havia um tremor em sua voz que alertou Yara. Você o conhece? Perguntou cautelosamente. Teresa olhou ao redor como se temesse ser ouvida. Ele é primo do meu padrasto. Veio à nossa casa semana passada falando sobre você. Estava furioso. Um arrepio percorreu a espinha de Yara. A ideia de Norberto falando sobre ela planejando sua vingança era perturbadora. O que ele disse? Perguntou, tentando manter a voz calma. Que iria recuperar o que é dele, custe o que custar. Que Arthur Morgan iria se arrepender de tê-lo desafiado. Teresa hesitou, depois acrescentou em voz baixa. Mas não é só isso. Ele tem feito isso antes, com outras moças. Yara sentiu o sangue gelar. Como assim? Minha prima Luísa, ano passado. Ele ofereceu quitar as dívidas do meu tio em troca de... bem, dela. Ela foi embora antes que o acordo fosse fechado. Ninguém sabe para onde. E houve outras antes. A conversa foi interrompida pela chegada de Arthur, que notou a palidez no rosto de Yara. Está tudo bem? Perguntou, colocando uma mão protetora em suas costas. Teresa afastou-se rapidamente, murmurando uma desculpa. Precisamos conversar, disse Yara em voz baixa. Em particular. No caminho de volta à fazenda, no conforto da caminhonete de Arthur, Yara relatou a conversa com Teresa. Arthur ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo à medida que ela falava. Precisamos encontrar essas outras moças, disse ele finalmente. Se houver um padrão de comportamento, podemos usar isso contra Sampaio. Yara olhou para ele com admiração. Não havia medo em sua voz, apenas determinação. Por que se importa tanto? Isso pode se tornar perigoso para você, para seus negócios. Arthur parou a caminhonete no acostamento, virando-se para encará-la. Porque é o certo a fazer, Yara. E porque... Ele hesitou, como se ponderasse o peso de suas próximas palavras. Porque, desde que você chegou a Monte Azul, algo mudou. Não apenas na fazenda, mas em mim. A intensidade de seu olhar fez o coração de Yara acelerar. Durante anos, vivi apenas para o trabalho, para expandir o legado de meu pai, mas havia um vazio que eu mal reconhecia, até você aparecer. Era a declaração mais pessoal que Arthur já fizera, e Yara sentiu o impacto de cada palavra. Arthur, Ele ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que lutarei não apenas por você, mas por todas as outras que passaram pelo mesmo. E farei isso não por caridade ou dever, mas porque você me fez enxergar que algumas batalhas valem a pena ser travadas. O restante da viagem transcorreu em um silêncio carregado de emoções não ditas, de sentimentos que cresciam entre eles, como a vegetação revigorada pelos campos após as chuvas. Nos dias seguintes, uma notícia inesperada chegou à fazenda. Teresa havia aparecido em Monte Azul, trazendo consigo duas outras jovens, Luísa, sua prima que retornara secretamente à região, e Marta, filha de um pequeno comerciante local, todas com histórias semelhantes envolvendo Norberto Sampaio. Ricardo, o advogado, ouviu cada depoimento meticulosamente, registrando detalhes e coletando evidências. Isso muda tudo, disse ele a Arthur, após horas de conversas. Não é mais
Apenas o caso de Yara. Estamos diante de um padrão sistemático de comportamento predatório. Enquanto os procedimentos legais avançavam, algo extraordinário começou a acontecer em Monte Azul. Outras mulheres da região, irmãs, primas, amigas daquelas que já haviam buscado refúgio ali, começaram a aparecer. Não necessariamente vítimas de Sampaio, mas de situações similares de abuso e controle. Precisamos de espaço, disse Yara a Arthur, vendo o número crescente de visitantes. E de uma estrutura. Foi quando Arthur tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de Monte Azul. A antiga casa de hóspedes, uma construção ampla que estava subutilizada há anos, seria reformada e ampliada. Não será apenas um abrigo, explicou ele a Yara, enquanto examinavam as plantas preparadas por um arquiteto de confiança. Será um centro de capacitação, um lugar onde essas mulheres possam não apenas se refugiar, mas aprender, desenvolver habilidades, tornar-se independentes. Os olhos de Yara brilharam de emoção ao compreender a magnitude do projeto. A Casa da Liberdade, sussurrou, e o nome pegou instantaneamente. A notícia da iniciativa não demorou a se espalhar. Uma rádio local fez uma reportagem sobre o projeto, destacando a história de Yara, sem nomes por segurança, e a visão de Arthur para a Casa da Liberdade. Logo depois, um jornal regional publicou um artigo detalhado, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa. Organizações de direitos civis entraram em contato, oferecendo apoio e parcerias. Em meio a toda essa transformação, algo igualmente profundo ocorria entre Arthur e Yara. O respeito mútuo havia evoluído para a admiração, e a admiração para algo mais intenso, que nenhum dos dois ousava nomear abertamente. Trabalhavam lado a lado diariamente, compartilhando ideias, sonhos e preocupações. Suas mãos se tocavam com mais frequência, seus olhares se prolongavam, e a eletricidade entre eles tornava-se quase impossível de ignorar. Numa noite particularmente estrelada, após um longo dia supervisionando o início das obras na Casa da Liberdade, Arthur encontrou Yara sozinha na varanda da casa principal. Ela observava o céu, perdida em pensamentos. Um cruzeiro pelo seu pensamento, disse ele, aproximando-se. Yara sorriu, virando-se para encará-lo. Estava pensando em como a vida muda rapidamente. Há 2 meses eu corria pelo sertão, fugindo de um futuro que me aterrorizava. Hoje estou aqui ajudando a construir um refúgio para outras como eu. Arthur postou-se ao lado dela, seus braços quase se tocando na balaustrada da varanda. Você transformou o Monte Azul, Yara. Transformou a todos nós. Havia uma emoção contida em sua voz que fez Yara virar-se para observá-lo. A luz suave do luar, o rosto de Arthur parecia mais jovem, menos marcado pelas preocupações dos últimos dias. Não, respondeu ela suavemente, foi você quem me transformou, quem me deu uma chance quando ninguém mais daria. Sem palavras, para expressar o que sentia, Arthur fez o que seu coração comandava. Lentamente deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Seus dedos tocaram o rosto de Yara com reverência, como se ela fosse feita de porcelana fina. E então, com uma gentileza que contrastava com sua habitual força, inclinou-se e a beijou. Foi um beijo tímido a princípio, quase hesitante. Mas quando Yara respondeu, entrelaçando os braços em seu pescoço, toda a contenção dos últimos meses desapareceu. O beijo aprofundou-se, tornando-se uma expressão de tudo o que haviam silenciado, de desejos longamente reprimidos e sentimentos que cresciam a cada dia. Quando finalmente se separaram ofegantes, Arthur encostou sua testa na dela. Yara, eu... Ela colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o com um sorriso. Eu sei, sussurrou. Eu também. E sob o céu estrelado de São Vicente do Oeste, 2 corações que haviam conhecido a dor e a solidão finalmente encontraram no outro o lar que sempre buscaram. 1 mês depois da chegada de Yara à fazenda, Monte Azul, a estação seca começava a dar sinais de abrandamento. Chuvas ocasionais traziam alívio à terra castigada, e os campos voltavam a exibir tons de verde que há muito não se viam. Na casa principal, uma transformação semelhante ocorria quase imperceptível,
para os que não prestassem atenção aos detalhes. Arthur, sempre reservado e pragmático, agora sorria com mais frequência. Seus olhos, antes concentrados apenas nos negócios, agora frequentemente buscavam Yara nos cômodos da casa ou nos jardins. A jovem, por sua vez, florescia. O medo constante que a acompanhara desde a fuga de Porto Seco, aos poucos se dissipava, dando lugar a uma confiança tranquila. Suas roupas emprestadas foram substituídas por peças novas, compradas na cidade por Dona Zefa, seguindo as instruções de Arthur. Nada extravagante ou ostensivo. Yara não apreciaria isso, mas roupas de qualidade, práticas e elegantes em sua simplicidade. Os documentos prometidos por Ricardo foram devidamente registrados. Yara agora estava oficialmente sob a proteção legal de Monte Azul, com seu status de residente reconhecido e protegido por lei. A notícia da jovem resgatada por Arthur Morgan logo se espalhou pela região. São Vicente do Oeste era uma cidade pequena e os rumores viajavam rápido. Dizem que o patrão está apaixonado, comentou Márcia com Dona Zefa enquanto preparavam o almoço. A governanta lançou um olhar de advertência à jovem empregada. Cuide da sua vida, menina. O que acontece entre o seu Arthur e a moça não é da nossa conta. Mas mesmo Dona Zefa, com toda sua discrição, não podia deixar de notar as mudanças. O jeito como Arthur e Yara trocavam olhares durante as refeições. Como suas mãos ocasionalmente se tocavam ao passar documentos ou objetos, e como ambos pareciam simultaneamente buscar e evitar esses contatos. A tensão crescente entre eles era quase palpável, embora ambos mantivessem uma distância respeitosa, conscientes das complexas circunstâncias que os haviam unido. Naquela manhã de domingo, Arthur encontrou Yara no escritório, concentrada, em organizar os livros contábeis da fazenda. O sol entrava pela janela, iluminando seus cabelos negros com reflexos dourados. Por um momento ele apenas observou, admirando sua dedicação e a naturalidade com que se integrara à rotina de Monte Azul. Trabalhando em pleno domingo? Perguntou finalmente entrando na sala. Yara levantou os olhos, sorrindo ao vê-lo. Gosto de deixar tudo organizado para a semana. Além disso, não considero isso trabalho. É quase terapêutico. Arthur aproximou-se, examinando as planilhas perfeitamente alinhadas. Você tem um talento natural para a administração. A fazenda nunca esteve tão bem organizada. O elogio fez Yara corar levemente. Apenas aplico o que você me ensinou e o que aprendi nos livros da sua biblioteca. Arthur sorriu. Nas últimas semanas, Yara havia devorado praticamente todos os livros de administração e contabilidade que encontrara nas estantes. Sua sede de conhecimento era insaciável. Tenho um convite para você, disse ele, sentando-se na beirada da mesa. Hoje à tarde haverá uma pequena festa na casa do Dr. Clovis. Nada formal, apenas um churrasco com amigos. Gostaria de me acompanhar? A surpresa estampou-se no rosto de Yara. Desde que chegara a Monte Azul, raramente saíra da propriedade, exceto para rápidas visitas à cidade em companhia de Dona Zefa. A ideia de aparecer publicamente ao lado de Arthur em um evento social era simultaneamente excitante e aterrorizante. Não sei se é uma boa ideia, respondeu hesitante. As pessoas vão falar. Você sabe o que dizem na cidade. Arthur fez um gesto displicente com a mão. Pessoas sempre falam, Yara. O importante é o que sabemos ser verdade. Seus olhos encontraram os dela, transmitindo uma segurança que fez o coração de Yara acelerar. Além disso, continuou ele, já está na hora de você conhecer mais pessoas da região. Não pode ficar escondida aqui para sempre. Havia lógica em suas palavras, mas Yara sentiu que havia algo mais por trás do convite. Uma declaração, silenciosa, de que não se envergonhava de sua presença, de que a considerava digna de estar ao seu lado publicamente. Tudo bem, concordou finalmente. Irei com você. O sorriso de Arthur foi recompensa suficiente para sua coragem. À tarde, enquanto se preparava para a festa, Yara enfrentou a ansiedade que crescia em seu peito. Escolheu um vestido simples, mas elegante de algodão azul claro, que Dona Zefa insistira em comprar na última ida à cidade. Prendeu os cabelos em um coque despretensioso,
deixando alguns fios soltos emoldurando o rosto. Nada de maquiagem, além de um leve batom. Sua beleza estava na naturalidade, na simplicidade que contrastava com a sofisticação vazia das mulheres da alta sociedade local. Quando desceu as escadas, encontrou Arthur esperando na sala. Ele usava calça social clara e uma camisa de mangas compridas dobradas até os cotovelos. Casual, mas impecavelmente elegante. Seus olhos se iluminaram ao vê-la. Um brilho de admiração que não tentou esconder. "Você está linda", disse simplesmente. Não eram palavras elaboradas de galanteio, mas a sinceridade em sua voz fez Yara sentir-se realmente bonita pela primeira vez em muito tempo. A casa do Dr. Clovis ficava nos arredores da cidade, uma construção ampla e aconchegante, com um grande quintal onde vários convidados já circulavam quando eles chegaram. A presença de Arthur Morgan, sempre, causava certo frisson em eventos sociais. Ele raramente comparecia, preferindo a solidão de sua fazenda. Mas naquele dia foi a jovem ao seu lado que atraiu todos os olhares e cochichos. "Arthur, que surpresa agradável!" exclamou Clovis, vindo recebê-los com um largo sorriso. "E vejo que trouxe a famosa Yara. É um prazer finalmente conhecê-la." "Formalmente, minha querida." O médico beijou a mão de Yara com uma formalidade quase cômica, fazendo-a sorrir. "O prazer é meu, doutor. Agradeço por seus cuidados quando cheguei à fazenda. Por favor, chame-me de Clovis. E venham, deixem-me apresentá-los aos outros convidados." Nas horas seguintes, Yara foi introduzida a diversos moradores de São Vicente do Oeste. Alguns a receberam com genuína cordialidade, outros com educada reserva e alguns, especialmente certas senhoras da elite local, com sorrisos frios e olhares avaliativos. Arthur permaneceu ao seu lado na maior parte do tempo, uma presença reconfortante e protetora. Enquanto Arthur conversava com alguns fazendeiros sobre a estiagem, Yara encontrou-se momentaneamente sozinha, perto da mesa de bebidas. Foi quando uma mulher jovem, de aparência tímida, aproximou-se. "Você é Yara, não é? Da fazenda Monte Azul?" Yara assentiu, observando a jovem com curiosidade. Parecia ter aproximadamente sua idade, talvez um pouco mais nova. "Sou Teresa", apresentou-se a moça. "Soube do que aconteceu, com Norberto Sampaio e tudo mais." Havia um tremor em sua voz que alertou Yara. "Você o conhece?" perguntou cautelosamente. Teresa olhou ao redor como se temesse ser ouvida. "Ele é primo do meu padrasto. Veio à nossa casa semana passada falando sobre você. Estava furioso." Um arrepio percorreu a espinha de Yara. A ideia de Norberto falando sobre ela, planejando sua vingança, era perturbadora. "O que ele disse?" perguntou, tentando manter a voz calma. "Que iria recuperar o que é dele, custe o que custar. Que Arthur Morgan iria se arrepender de tê-lo desafiado." Teresa hesitou. Depois acrescentou em voz baixa. "Mas não é só isso. Ele tem feito isso antes, com outras moças." Yara sentiu o sangue gelar. "Como assim?" "Minha prima Luísa, ano passado. Ele ofereceu quitar as dívidas do meu tio em troca de... bem, dela. Ela foi embora antes que o acordo fosse fechado. Ninguém sabe para onde. E houve outras antes." A conversa foi interrompida pela chegada de Arthur, que notou a palidez no rosto de Yara. "Está tudo bem?" perguntou, colocando uma mão protetora em suas costas. Teresa afastou-se rapidamente, murmurando uma desculpa. "Precisamos conversar", disse Yara em voz baixa. "Em particular." No caminho de volta à fazenda, no conforto da caminhonete de Arthur, Yara relatou a conversa com Teresa. Arthur ouviu em silêncio, seu rosto endurecendo à medida que ela falava. "Precisamos encontrar essas outras moças", disse ele finalmente. "Se houver um padrão de comportamento, podemos usar isso contra Sampaio." Yara olhou para ele com admiração. Não havia medo em sua voz, apenas determinação. "Por que se importa tanto? Isso pode se tornar perigoso para você, para seus negócios." Arthur parou a caminhonete no acostamento, virando-se para encará-la. "Porque é o certo a fazer, Yara. E porque..." Ele hesitou, como se ponderasse o peso de suas próximas palavras. "Porque desde que você chegou a Monte Azul, algo mudou. Não apenas na fazenda, mas em mim."
A intensidade de seu olhar fez o coração de Yara acelerar. Durante anos, vivi apenas para o trabalho, para expandir o legado de meu pai. Mas havia um vazio que eu mal reconhecia, até você aparecer. Era a declaração mais pessoal que Arthur já fizera, e Yara sentiu o impacto de cada palavra. Arthur, eu... Ele ergueu a mão, interrompendo-a gentilmente. Não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que lutarei não apenas por você, mas por todas as outras que passaram pelo mesmo. E farei isso não por caridade ou dever, mas porque você me fez enxergar que algumas batalhas valem a pena ser travadas. O restante da viagem transcorreu em um silêncio carregado de emoções não ditas, de sentimentos que cresciam entre eles como a vegetação revigorada pelos campos após as chuvas. Nos dias seguintes, uma notícia inesperada chegou à fazenda. Teresa havia aparecido em Monte Azul, trazendo consigo 2 outras jovens, Luísa, sua prima que retornara secretamente à região, e Marta, filha de um pequeno comerciante local, todas com histórias semelhantes envolvendo Norberto Sampaio. Ricardo, o advogado, ouviu cada depoimento meticulosamente, registrando detalhes e coletando evidências. Isso muda tudo, disse ele a Arthur, após horas de conversas. Não é mais apenas o caso de Yara. Estamos diante de um padrão sistemático de comportamento predatório. Enquanto os procedimentos legais avançavam, algo extraordinário começou a acontecer em Monte Azul. Outras mulheres da região, irmãs, primas, amigas daquelas que já haviam buscado refúgio ali, começaram a aparecer. Não necessariamente vítimas de Sampaio, mas de situações similares de abuso e controle. Precisamos de espaço, disse Yara a Arthur, vendo o número crescente de visitantes, e de uma estrutura. Foi quando Arthur tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de Monte Azul. A antiga casa de hóspedes, uma construção ampla que estava subutilizada há anos, seria reformada e ampliada. Não será apenas um abrigo, explicou ele a Yara enquanto examinavam as plantas preparadas por um arquiteto de confiança. Será um centro de capacitação, um lugar onde essas mulheres possam não apenas se refugiar, mas aprender, desenvolver, habilidades, tornar-se independentes. Os olhos de Yara brilharam de emoção ao compreender a magnitude do projeto. A Casa da Liberdade, sussurrou, e o nome pegou instantaneamente. A notícia da iniciativa não demorou a se espalhar. Uma rádio local fez uma reportagem sobre o projeto, destacando a história de Yara, sem nomes por segurança, e a visão de Arthur para a Casa da Liberdade. Logo depois, um jornal regional publicou um artigo detalhado, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa. Organizações de direitos civis entraram em contato, oferecendo apoio e parcerias. Em meio a toda essa transformação, algo igualmente profundo ocorria entre Arthur e Yara. O respeito mútuo havia evoluído para admiração, e a admiração para algo mais intenso, que nenhum dos dois ousava nomear abertamente. Trabalhavam lado a lado diariamente, compartilhando ideias, sonhos e preocupações. Suas mãos se tocavam com mais frequência, seus olhares se prolongavam, e a eletricidade entre eles tornava-se quase impossível de ignorar. Numa noite particularmente estrelada após um longo dia supervisionando o início das obras na Casa da Liberdade, Arthur encontrou Yara sozinha na varanda da casa principal. Ela observava o céu, perdida em pensamentos. Um cruzeiro pelo seu pensamento, disse ele aproximando-se. Yara sorriu, virando-se para encará-lo. Estava pensando em como a vida muda rapidamente. Há 2 meses, eu corria pelo sertão fugindo de um futuro que me aterrorizava. Hoje estou aqui ajudando a construir um refúgio para outras como eu. Arthur postou-se ao lado dela, seus braços quase se tocando na balaustrada da varanda. Você transformou Monte Azul, Yara. Transformou a todos nós. Havia uma emoção contida em sua voz que fez Yara virar-se para observá-lo. A luz suave do luar, o rosto de Arthur parecia mais jovem, menos marcado pelas preocupações dos últimos dias. Não, respondeu ela suavemente. Foi você quem me transformou,
quem me deu uma chance quando ninguém mais daria. Sem palavras para expressar o que sentia, Arthur fez o que seu coração comandava. Lentamente deu um passo à frente, eliminando a distância entre eles. Seus dedos tocaram o rosto de Yara com reverência, como se ela fosse feita de porcelana fina. E então, com uma gentileza que contrastava com sua habitual força, inclinou-se e a beijou. Foi um beijo tímido a princípio, quase hesitante, mas quando Yara respondeu, entrelaçando os braços em seu pescoço, toda a contenção dos últimos meses desapareceu. O beijo aprofundou-se, tornando-se uma expressão de tudo o que haviam silenciado, de desejos longamente reprimidos e sentimentos que cresciam a cada dia. Quando finalmente se separaram ofegantes, Arthur encostou sua testa na dela. Yara, Ela colocou um dedo sobre seus lábios, silenciando-o com um sorriso. Eu sei, sussurrou. Eu também. E sob o céu estrelado de São Vicente do Oeste, dois corações que haviam conhecido a dor e a solidão finalmente encontraram no outro o lar que sempre buscaram. A primavera finalmente chegara a São Vicente, do Oeste, trazendo renovação e esperança. O sertão, antes castigado pela seca, agora exibia um verde vibrante que se estendia até o horizonte. Na fazenda Monte Azul, as transformações eram evidentes. O antigo casarão de hóspedes havia se transformado na Casa da Liberdade, um complexo de dormitórios, salas de aula e oficinas profissionalizantes. Yara contemplava essa mudança da janela do escritório, organizando os últimos detalhes para a inauguração oficial. 3 meses haviam se passado desde a noite na varanda, quando ela e Arthur finalmente admitiram seus sentimentos. Ainda não acredito que conseguimos, disse Yara, sentindo os braços de Arthur envolverem sua cintura. Nós conseguimos, corrigiu ele, e isso é apenas o começo. O som de uma buzina interrompeu o momento. Pela janela, viram a caminhonete de Ricardo subindo a estrada principal. Encontraram o advogado na varanda, seu rosto exibindo um sorriso de satisfação. Está feito, anunciou, sem preâmbulos. O Ministério Público aceitou todas as denúncias contra Sampaio. Com os depoimentos das outras moças, o caso é sólido. Yara sentiu um tremor percorrer seu corpo, não de medo, mas de alívio. E tem mais, continuou Ricardo. A juíza emitiu uma medida protetiva. Sampaio está proibido de se aproximar de você, da fazenda e de qualquer uma das denunciantes. A notícia espalhou-se rapidamente. As mulheres que haviam encontrado refúgio na Casa da Liberdade, agora quase 20, reuniram-se no pátio central, em uma celebração improvisada. Na véspera da inauguração, quando tudo parecia pronto, Arthur surpreendeu Yara com um convite. Vamos dar um passeio. Há algo que quero lhe mostrar. Conduziu-a até uma pequena colina, onde, sob um imponente carvalho centenário, estacionou o veículo. A vista daquele ponto era de tirar o fôlego. Toda a extensão da fazenda, os campos verdejantes, o complexo principal e a Casa da Liberdade. Este é meu lugar favorito em toda Monte Azul, explicou Arthur. Venho aqui desde criança quando preciso tomar decisões importantes. Sentaram-se num banco rústico, observando o pôr do sol. Yara, começou ele, quando a encontrei naquela cerca não poderia imaginar como minha vida mudaria. Você trouxe propósito para Monte Azul para mim. Com um movimento fluido, Arthur ajoelhou-se, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Yara Ribeiro, você me daria a honra de se tornar minha esposa? De construirmos juntos não apenas projetos sociais, mas uma vida, uma família? As lágrimas embaçaram a visão de Yara, mas não o suficiente para esconder o brilho do anel com uma única pedra verde, da mesma cor de seus olhos. Sim, respondeu ela. 1000 vezes sim, Arthur. A manhã da inauguração amanheceu ensolarada. O pátio central da Casa da Liberdade estava decorado com simplicidade, flores do campo em vasos rústicos e uma grande faixa com o lema Por dignidade, independência e escolha. Em um canto discreto, um altar improvisado havia sido montado sob um pequeno carvalho, uma muda do mesmo que crescia na colina especial de Arthur.
Às 10 da manhã, com todos os convidados presentes, Arthur subiu ao palanque. Bem-vindos à Casa da Liberdade, começou ele. O que vocês veem hoje começou com um encontro inesperado, em um dos dias mais quentes daquele verão implacável. Os olhos de Arthur encontraram Yara na primeira fila, radiante em um vestido branco simples. Uma jovem fugindo de um destino imposto. Uma fazenda que se transformou em refúgio. E então uma visão que cresceu além do que poderíamos imaginar. Hoje, não, inauguramos apenas um espaço físico, mas um conceito. A ideia de que cada pessoa tem o direito de escolher seu próprio caminho, livre de coerção ou abuso, de que a verdadeira força está em oferecer oportunidades, não caridade. Arthur fez uma pausa. E por falar em escolhas, hoje quero fazer um anúncio especial. Com um gesto, convidou Yara a subir ao palanque. Yara Ribeiro não é apenas a inspiração por trás deste projeto. Ela é sua codireadora, sua alma. E a partir de hoje, também será minha esposa. Um murmúrio de surpresa percorreu a plateia, seguido de aplausos. Planejamos uma pequena cerimônia aqui mesmo após a inauguração. Um símbolo de que, assim como este projeto, nossa união é baseada em respeito mútuo e liberdade de escolha. Yara tomou o microfone, emocionada, mas firme. Quando cheguei a Monte Azul, estava fugindo. Hoje escolho ficar. Não sou mulher de resgate. Sou mulher de escolha. E hoje escolho este homem, este lugar, esta missão. A vila inteira, antes dividida em rumores sobre a relação entre o fazendeiro e a moça resgatada, aplaudiu de pé. Ali, Yara deixava de ser vista como alvo de caridade para tornar-se símbolo de um novo conceito de justiça e dignidade. Cerimônia que se seguiu foi simples e emocionante. Sob o jovem carvalho, Arthur e Yara trocaram votos e alianças. Prometo honrar sua independência tanto quanto nosso amor, disse Arthur. Prometo construir ao seu lado uma vida onde liberdade e compromisso não sejam opostos, mas complementares. Yara, com lágrimas nos olhos, mas a voz firme, respondeu. Prometo ser parceira, não posse. Cúmplice, não subordinada. Prometo amar-te como igual e construir contigo um legado que transcenda nós dois. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o aplauso foi ensurdecedor. Não era apenas a celebração de um casamento, mas de uma ideia revolucionária em uma sociedade ainda marcada por tradições patriarcais. Ao entardecer, Arthur e Yara caminharam de mãos dadas pelo complexo. As residentes formaram um corredor humano por onde o casal passou sob aplausos e lágrimas de gratidão. Senhora Morgan, sussurrou Arthur, como se sente? Yara sorriu apertando sua mão. Como alguém que finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não como presente de outro, mas como resultado de suas próprias escolhas. No horizonte, o sol se punha sobre São Vicente do Oeste, lançando raios dourados sobre a fazenda Monte Azul e a Casa da Liberdade. Uma nova era começava, para Arthur e Yara, para as mulheres que ali encontravam refúgio, e para toda uma comunidade que aprendia, uma nova forma de justiça. E assim, no coração do sertão brasileiro, onde a seca e a adversidade tantas vezes moldaram destinos de sofrimento, florescia agora uma história de amor, superação e propósito. Uma história que começara com uma jovem caída entre mourões tortos e que agora se expandia como as raízes do carvalho centenário, profundas, fortes e impossíveis de arrancar. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Yara e Arthur tenha tocado seus corações. Uma história de superação, que nos lembra que sempre podemos escolher nosso destino. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontre-a aqui, clicando à sua esquerda. Se você se emocionou com essa narrativa, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e do amor. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que você achou desta história de amor no sertão brasileiro. Até a próxima!